Olá, minhas vítimas, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, GeoAula 8, Austrália e Nova Zelândia. Esse material também estará disponível nas nossas plataformas Escola em Casa, YouTube e GeoCF3. Como a gente já conversou em aulas anteriores, a Oceania possui então 14 países. Todos esses países são ilhas. Existe uma única fronteira terrestre que fica entre a Papua e a Nova Guiné, e o Timor-Leste, que já faz parte do continente asiático. A maioria dessas ilhas possui uma economia muito modesta e vive basicamente de turismo e atividades primárias de subsistência. Os dois principais países desse continente, meus amigos e minhas amigas, é a Austrália e a Nova Zelândia. Eis aí um mapa, onde eu até indiquei para vocês aí onde é essa fronteira terrestre que ocorre dentro desse continente. E em destaque nesse mapa aparecem as duas grandes ilhas principais desse continente, as duas maiores economias, a Austrália, né? E mais no canto direito, as duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul, que compõem a Nova Zelândia. Veja essa tabela, que eu coloquei algumas informações dos dois países, né? As principais economias da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem um território de 7.600.000 quilômetros quadrados aproximadamente. É uma grande ilha, não é? Alguns professores de geografia até costumam dizer, ao invés de chamar o continente oceânico, eles chamam o continente australiano, porque é a maior ilha desse continente. A Nova Zelândia já é bem menor, tem apenas 268.000 quilômetros quadrados, né, que correspondem a essas duas ilhas. A população da Austrália é de apenas 24 milhões de habitantes, uma população pequena, bem pequena mesmo, talvez aí a metade da população do estado de São Paulo. A Nova Zelândia, então, que tem uma população menor ainda, 4,9 milhões de habitantes. O que significa isso, meus amigos? O Distrito Federal, aqui onde nós vivemos, tem 3 milhões de habitantes. A Nova Zelândia tem quase a mesma quantidade de habitantes que temos aqui dentro do Distrito Federal. Então, são dois países com duas populações pequenas, principalmente a Nova Zelândia, com menos de 5 milhões de habitantes. O idioma oficial desses dois países não poderia ser diferente, eles foram colonizados por ingleses, então o idioma oficial tanto da Austrália como da Nova Zelândia é o inglês. E em destaque o índice de desenvolvimento humano desses dois países. Olha que interessante, a Austrália ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, o terceiro melhor país para se viver no mundo, 0,939 de índice de desenvolvimento humano. A Nova Zelândia, 0,917, atualmente ocupa a 16ª posição, ou seja, o 16º melhor país para se viver, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre IDH. A capital desses países, a Austrália é Canberra, a Nova Zelândia, Wellington, e a moeda desses países é o dólar. Na Austrália, dólar australiano, e na Nova Zelândia, o dólar neozelandês. Bom, professor, você falou aí pra gente que a Austrália e a Nova Zelândia têm excelente índice de desenvolvimento humano. Então, o que é o IDH? Rapidamente, para vocês entenderem. A partir de 1990, a Organização das Nações Unidas criou um cálculo e um ranking para classificar os melhores países para se viver no mundo, e também os piores, né? Aí você vê uma charge, fazendo uma brincadeira, essa charge, se eu não me engano, é de 2008, 2010, por aí, mostrando aí a Austrália em segundo lugar, em primeiro lugar a Noruega, que é um país europeu, em terceiro lugar a Nova Zelândia, e o Brasil ocupando aí o 73º lugar em índice de desenvolvimento humano. Então o IDH ele foi criado a partir de 1990 pela ONU, para classificar esses países. E o que entra nesse cálculo do IDH? Entra expectativa de vida, renda do trabalhador, o sistema de saúde, o sistema de educação, se as cidades são dotadas de infraestrutura de coleta de lixo, água potável, coleta de esgoto,
Então, tudo isso é colocado e depois é feito um ranqueamento desses países para saber quais são os melhores para se viver. No nosso caso que nós estamos estudando aqui, Austrália e Nova Zelândia ocupam sempre os primeiros lugares porque são países que têm um elevadíssimo IDH. O IDH atual do Brasil é de 0,7, não é? Que é considerado um IDH bom, não é um IDH ruim, existe coisa pior. Existe IDH de 0,4 na África, em que as pessoas sequer têm água para beber. Não é? E isso conta para o índice de desenvolvimento humano. No nosso caso aqui, Austrália e Nova Zelândia estão no topo desse ranking porque realmente suas populações têm uma qualidade de vida muito boa. A Austrália é um país de clima tropical. Ele fica entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador. Nessa parte amarela maior, em destaque na ilha, é a parte mais quente do país. É o grande deserto australiano. E nessa parte laranja, então, é um calor insuportável muitas vezes. Alguns cientistas dizem que esse deserto aí, que fica no centro da Austrália, o clima é muito mais rigoroso do que no próprio deserto do Saara. As temperaturas, às vezes, a sensação térmica nessa parte aí chega próximo a 70 graus. Muito louco, né, meus amigos? A maior parte da população australiana vive nas bordas da ilha, tá? Que essa parte azul, essa parte mais verde, é aí onde se concentra a população desse país. A principal atividade econômica da Austrália é a mineração, além do comércio e do serviço. Okay? Então, a mineração é a principal atividade econômica da Austrália. Em destaque, então, alumínio, ferro, ouro e diamantes. Diamantes, inclusive, que alguns especialistas dizem que alguns dos diamantes mais raros do mundo, o famoso diamante rosa, é encontrado apenas em território australiano. Um outro setor também que gera bastante riqueza para o país é o turismo. A ilha, a famosa ilha dos cangurus. A história dos cangurus é muito engraçada, que depois a gente pode conversar sobre isso. Então, o turismo é também uma parte muito interessante da economia da Austrália, em que os turistas gostam de conhecer principalmente as paisagens naturais dessa grande ilha. Ao fundo você já vê aí o monólito, a grande rocha de Uluru, que eu já falei no vídeo anterior para vocês, não é? Aí está Sydney, que não é a capital da Austrália, é a principal cidade do país. Aí sim aparece Canberra. Canberra sim é a capital administrativa do país, fica ao sul de Sydney. Os povos, aí você vê aí o povo na rua comemorando aí o dia em que o governo australiano aprovou o casamento gay, que a Austrália juntamente com a Nova Zelândia e outros países mais desenvolvidos do planeta, em que os direitos humanos são absolutamente assegurados para todas as pessoas. E no último slide aí sobre a Austrália, você vê aí o primeiro-ministro australiano, que é o Scott Morrison, cumprimentando aí o presidente dos Estados Unidos. Professor, qual é a diferença entre primeiro-ministro e presidente? Vou explicar para vocês, meus queridos. O primeiro-ministro, a diferença básica entre ser um primeiro-ministro e o presidente de um país é que nas eleições você não vota para presidente, você vota para o que nós chamamos aqui de deputados e senadores, para o parlamento, e o parlamento depois é que vai escolher uma pessoa para ser o primeiro-ministro. E que pode ser destituído, ele pode ser desligado a qualquer momento, tá? Dependendo das decisões do parlamento. Então, a diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo, basicamente, é que o povo não vota para o presidente. Eles votam primeiro nos representantes do parlamento, e os representantes do parlamento é que escolhem o primeiro-ministro. E o atual primeiro-ministro da Austrália é o Scott Morrison. Agora vamos falar da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é composta por duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Como ele está mais ao sul, mais aí próximo ao Trópico de Capricórnio, essa ilha já possui um clima temperado. Clima temperado, talvez aí um pouco mais quente no extremo norte da ilha
e já bastante frio no extremo sul, na Ilha do Sul, né? Então é um país de clima majoritariamente temperado. A principal atividade econômica da Nova Zelândia, assim como o comércio e serviço, ela é alicerçada nas atividades agropecuárias. Então, a Nova Zelândia é um grande produtor e exportador de carne, lã, leite, cereais, frutas. A Nova Zelândia é o maior exportador de lã de ovelhas do mundo. Uma outra atividade econômica muito interessante também dentro dessas ilhas aí, né, da Nova Zelândia, é o turismo. Segundo aí os praticantes de esporte radicais, a Nova Zelândia é o paraíso para quem gosta de praticar esportes de aventura. Aí você vê uma imagem de bungee jump, que segundo aí alguns especialistas dessa área aí, são os melhores lugares para você fazer saltos de bungee jump no mundo na Nova Zelândia. As estações de esqui também é bastante procurada na Ilha do Sul, como já falei para vocês. O extremo sul da ilha já é gelado, então existem lá estações de esqui, em que as pessoas vão praticar esse tipo de esporte lá também. Wellington aparece aí, é a capital da Nova Zelândia, não é? Uma outra cidade muito importante da Nova Zelândia também é Auckland, não é? A Nova Zelândia, meus amigos e minhas amigas, foi considerada aí durante essa pandemia um país exemplo, porque eles conseguiram, obviamente pelo fato de ser uma população muito pequena, né? Por ter uma população pequena de menos de 5 milhões de habitantes, foi fácil para o governo neozelandês criar normas, regras rígidas de isolamento, de distanciamento, de modo em que a Nova Zelândia sofreu poucos os efeitos da Covid-19. Aí aparece também a primeira-ministra, assim como na Austrália, a Nova Zelândia também, o sistema é parlamentarista, é a Jacinda Ardern, o nome da atual primeira-ministra da Nova Zelândia. Então é isso, meu caro aluno, minha cara aluna, que eu gostaria de ter falado para vocês nesse vídeo. Todas as informações você encontrará nas nossas plataformas, Escola em Casa, YouTube e GeoCF3. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.